Será que o seu bebê já está pronto para a introdução alimentar? Eu passei por um processo de insegurança, né, nesse início, quando eu estava nesse processo de introdução alimentar com a Isa, estudei bastante, e é importante a gente identificar quais são os 5 sinais de prontidão que mostra que seu bebezinho está pronto para experimentar os alimentos, né? Então, hoje é o conteúdo que eu gostaria de trazer aqui para vocês. E fica até o final do vídeo, porque o último geralmente é o que as pessoas esquecem de relatar, né? Bom, gente, pode ser que vocês ouçam a Isa aqui no final, no fundo, mas faz parte, né? Aliás, tem uma criança em casa, né? É impossível ter um silêncio e ficar 100% silêncio. E vamos lá, eu gostaria de compartilhar com vocês 5 sinais de prontidão que vão mostrar que seu filho já está pronto para começar a introdução alimentar. Não é só porque ele chegou nos 6 meses que isso necessariamente vai virar uma chavinha e ele vai estar comendo tudo, né? Então, o primeiro sinal é que ele já tem que saber sustentar o pescocinho, né? Então, por isso que é muito importante os exercícios de tummy time, né? Às vezes, se o bebezinho está com a cabeça ainda meio sem esse controle, isso prejudica muito na deglutição dos alimentos, né? Então, é o primeiro sinal ali básico, né? Que geralmente lá para os 4, 5 meses ele já está bem durinho, né? E os exercícios de tummy time ajudam bastante nesse sentido. A Isa, nessa parte, ela foi super precoce, eu acho, assim. Ela foi atendendo os saltos iniciais, né? Que eu sei que os pediatras odeiam esse termo de saltos, mas, né? Vamos seguir, porque a maioria do pessoal fala disso. Mas ela foi atingindo os marcos certinho, né? Então eu pude acompanhar esse progresso, né? No primeiro mês, cabeça bem pendente, aí no segundo já foi ficando mais durinha e assim foi progredindo. Então esse é o primeiro sinal básico, né, para que a criança esteja pronta para a introdução alimentar. O segundo sinal é que a criança precisa sentar com apoio, né? Ela não necessariamente precisa sentar sozinha ali, mas ela já tem que ter uma sustentação no tronco o suficiente para que ela fique, né, nessa posição ereta. Porque se ela fica muito assim, penduradona, assim, não consegue sustentar por muito tempo, esse é um sinal que ela não está pronta. E isso pode ser observado principalmente em crianças em bebezinhos que nascem prematuros, né? Então é um ponto que também tem estímulos, né? Eu lembro que com a Isa, eu vou ver se eu encontro uma foto para mostrar para vocês. Eu fazia uns exercícios com ela, né, para praticar também essa sustentação. Eu colocava umas rosquinhas presas com fita, né, no armário que a gente tinha ali, e ela sentadinha ficava manuseando para dando essa sustentação aqui no tronco dela, né? Então foi muito válido para esse processo. O terceiro sinal é a questão de levar objetos à boca, né? Porque isso também é um treino. Ali, geralmente, na fase da introdução alimentar, pode ser que os dentinhos também estejam nascendo, né? Então, o bebezinho tende a colocar brinquedos na boca para coçar a gengiva, mas também já é um preparo para eles fazerem esse movimento de trazer a mão à boca, né? E aí eu lembro que a Isa tinha vários brinquedinhos assim, e eu tirei até uma foto dela em cima já da cadeirinha, né, quando eu tinha comprado, com ela com os bichinhos comendo. Eu falei, olha, aqui ela já está se preparando para a introdução alimentar. Foi bem um pouquinho antes, assim, né, da virada de chave dos 6 meses. E isso é primordial também, né, porque ajuda ela, principalmente se você quiser usar o método BLW ali, vai ajudar nesse processo. O quarto item é o interesse pela comida, né? Eu sei que o povo das antigas fica naquela assim, ai, que vai deixar a criança aguada, que deixa ela experimentar. E não é essa questão, né, gente? O bebê nunca comeu comida, ele não vai ficar aguado, com vontades, mas ele vai ter a curiosidade. Se ele tá vendo, né, o adulto ali pondo uma coisa boa, assim, uma comida, né, na comida e se expressando de uma forma boa, as crianças, elas fazem muito por repetição. Então, isso ajuda também, contribui para facilitar nesse processo de introdução alimentar. Da Isa, eu não me lembro muito bem se ela tinha esse interesse, né? Mas ela colocava os objetos na boca, ela já estava sustentando o tronco, ela já estava com o pescocinho também super, né, fortalecido. E aí, questão de alimentação, eu sentia que ela não tinha tanto interesse. Mas a primeira fruta que eu dei, que foi a banana, é assim que a gente deu a amassadinha no garfo ali, ela já comeu assim, que eu falei, meu Deus do céu, é assim mesmo, né? Ela comeu, gostou, se lambrecou toda, e foi muito engraçado. Então, logo de primeira, ela já demonstrou esse interesse após a primeira fruta que ela comeu.
Só que isso foi aquele susto de primeira vez, né? Quando eu fui tentar outra fruta, que eu acho que foi o mamão, já não teve essa recepção, ela fazia careta, ela cuspia, e tudo bem, né, gente? Faz parte desse processo de alimentação, né, de introdução alimentar. Mas foi muito engraçado que a partir do momento que a gente ia oferecendo as frutas, os legumes, ela se mostrou interessada, né? Então isso também contribui com o progresso, né, ali dessa introdução alimentar. É claro que se a pessoa, se o seu bebezinho não tiver interesse assim logo de cara, é normal também, né, gente? Mas com o tempo, né, e você tá ali estimulando ele a ter essas diferentes, né, sensações, esses diferentes sabores, faz parte do processo natural. E o quinto sinal, que também as pessoas esquecem, né, de geralmente mencionar, é aquele reflexo que o bebezinho tem de ficar com a língua para fora, né? Geralmente lá até os 3 primeiros meses, né, que geralmente ele tem esse reflexo e vai perdendo aos poucos, mas pode ser que esse reflexo se perdure por mais tempo, né? Então isso vai depender de cada nenenzinho, né? Não tem, eu acho que uma explicação muito lógica, mas é importante que ele já tenha perdido esse reflexo, porque isso pode prejudicar ali no momento que você está dando o alimento e a criança não vai deglutir tudo, né? Porque ela vai estar colocando para fora. Então é um ponto muito importante que às vezes a gente esquece de mencionar, né? Ou esquece de ver, assim, eu vejo que não é uma informação que vem à tona sempre, mas é um sinal também que vai mostrar que seu bebezinho, né, tá pronto quando ele parar de fazer esse reflexo. Então, eram esses os 5 sinais que eu queria compartilhar com você, que é o começo dessa jornada, né, gente? É muito bacana quando a gente consegue acompanhar esses progressos, né, e começa a encarar essa fase de dar a frutinha, o leguminho ali pro seu bebê experimentar e fazer aquelas caretas, aquela coisa tipo, o que é isso? Eu quero meu TT. Mas faz super parte do processo, né? E comenta aqui embaixo, né, o que você está achando sobre isso, né? Quem está vivendo essa fase, que você observou primeiro de sinal de prontidão, né? Como foi a sua preparação, né? E se você gostou desse conteúdo, clica no like, se inscreva no canal, compartilhe com quem precisa. E é isso aí, gente. Obrigada. Tchau, tchau.